Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando o Atualidades Pampa de hoje. Aliás, esse dia de hoje, dia 21 de março de 2019, é mais um daqueles dias para entrar na história brasileira. Nós estamos levando a boa informação, o bom humor, o mau humor, às vezes, para você em todo o estado do Rio Grande do Sul, onde nós temos as nossas retransmissoras. Nesta data muito especial. E, obviamente, que o assunto vai pautar todo o nosso programa de hoje. Com algumas coisinhas que a gente vai falar diferente e tal, mas como é um fato que dá muito pano para manga, hoje todo mundo vai ficar com as manguinhas compridas. Gustavo Vitorino. Nas mãos do desembargador Atié, a liberdade de Michel Temer a qualquer momento. Os 10 inquéritos que tramitam contra o ex-presidente Temer. E a reação da ex-primeira-dama Marcela Temer após a prisão de Temer. A resposta do mercado financeiro a essa tensão política. Quebrando um pouco do Temer Day de hoje. Como é que vai esquentar os estaduais em todo o Brasil nesse final de semana? STJ e o marido dentista que passou a AIDS para a esposa com 3 filhos. E o coronel Lima, que escondeu no sofá os celulares quando a polícia chegou na sua casa. Gente, não dá nem para dizer que a casa caiu, porque a casa já está no chão faz muito tempo, né? Mas eu diria assim, ó, tá cada vez pior, tá cada vez pior. Ao mesmo tempo que eu acredito que seja até a opinião de todos, que a gente fica feliz porque as coisas estão aparecendo, porque as coisas estão sendo desmascaradas, que as pessoas, né? É uma história, quantas vezes se falou aqui, Gustavo Vitorino, especificamente no Michel Temer, há quantos anos isso acontece? Há mais de 40 anos que ele tem essa quadrilha e que ele delapida, como diz o Marne Barcelos, o Brasil. Mas não é só ele, gente, não é só ele. E ao mesmo tempo eu fico com vergonha, Gustavo Vitorino. Não sei se é vergonha alheia, mas eu fico com muita vergonha do nosso país fora daqui. Na verdade, essa prisão do Michel Temer, que todo mundo vai abordar aqui, todos nós vamos abordar o histórico, mas eu diria que repercutiu no mundo inteiro. CNN, a página da CNN na internet estava em primeiro plano a prisão do presidente Michel Temer. Na França também, repercutiu na França, a Espanha, Portugal, a capa do site do jornal The Economist também reproduziu a prisão do presidente Michel Temer. Mas eu fiquei com uma sensação curiosa, Magda. Oi. Sabe aquela sensação de que talvez não seja bem assim, muito antes, pelo contrário, vamos ver? Que é o seguinte... Recebeu o Ayrton Russo, de repente. Pode não ser bem assim. Que foi que eu fiz, dona Magda? Eu tô aqui quieto, dona Magda. Vamos lá, Gustavo. O tom dado pela imprensa estrangeira à prisão do Michel Temer foi diferente que a imprensa estrangeira deu para a prisão do Lula. A prisão do Lula, houve uma distorção e muita gente falou que era uma prisão política, ideológica. Depois que se informaram, entenderam o que estava acontecendo. A prisão do Michel Temer já foi melhor compreendida. Sim. Eu acho que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal comunicaram melhor a prisão do Michel Temer do que foi comunicado o processo e depois a prisão e a condenação do Lula. Por exemplo, a capa do Le Monde dizia que o Michel Temer, adversário político do presidente Lula que está preso, também estava sendo preso por corrupção. E aí, no final da matéria, diz que o Brasil está tentando lavar as suas mãos. Quer dizer, foi um tom um pouco de resgate. E eu vi isso parecido no meu país, da Espanha. Vi isso parecido. O Der Spiegel eu não consegui ler porque a versão inglesa não estava abrindo, só tinha alemão. E aí não dá mais, né? Mas, Gustavo, sabe uma coisa que eu acho engraçado nisso? Eu senti um pouco, o tom era de resgate. Eu não sei. No primeiro momento eu fiquei como você, assim, sabe? Vergonha alheia. Mas depois eu digo, será que isso não é uma forma da gente partir de uma para outra? Não, isso é óbvio que sim. Mas igual a gente fica com vergonha. Porque, por exemplo, a Bolsa como é que reagiu? A Bolsa, na verdade, ela reagiu
em forte queda, fechou em 96.729 pontos, uma queda de 1,34%. E o que percebe-se? Que as ações que mais caíram, e caíram bastante, 2% é bastante, foram justamente Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e a nossa Petrobras. Então, são as empresas nacionais que estão sofrendo esse impacto. Claro que tem um movimento internacional que também o mercado está atento, que tem a ver com esse movimento entre a China e os Estados Unidos, que estão em negociações e que, bom, ali movimenta. Também o fato de que há poucos dias nós tivemos um recorde e quando isso acontece, é fácil a negociação. Bolsa de valores é volatilidade. Agora, tem uma e curiosidade. é sensível, né? Tem uma curiosidade aí, Roberta. Das 4 que você citou, 3 eram bancos. Sim, 3 eram bancos. Tem alguma coisa aí? Tem. Tem que dar uma olhadinha. E é fantástico. Outra que teve uma grande... 3 dos maiores bancos. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú. Também, Gustavo, outra que foi, as lojas americanas tiveram uma queda de mais de 4% hoje, mas aí em razão do seu balanço, tá? Então, assim, ó... Foi coincidência. Aí é uma ali foi uma questão de coincidência. Mas a gente percebe realmente esse movimento do mercado de dizer, peraí, ele vai sair, ele vai ser preso. Me parece, e eu concordo contigo, que se o Temer for punido, nós estamos fazendo aquela limpa e quem ganha muito é o Moro. Você sabe quem perde muito é o nosso Deixa eu só te falar Maia. aquele negócio que tu falasse. Eu acho a manchete errada. Porque não é o Brasil que está lavando as mãos. O Temer não é como presidente que tudo aconteceu. O Temer é pelos 40 anos que ele vem roubando do Brasil, que ele vem liderando gangues. Tá, entendeu? Eu não acho que é o presidente que está sofrendo. Lembra que a gente falou muito É o aqui? político Michel Temer que há 40 anos rouba do Brasil. Toda eleição a gente diz a mesma coisa, né? Diz, ó, não importa, eu não sei quem é que vai ganhar a eleição, mas vai governar com o PMDB. Agora, essa prisão do Michel Temer fez uma coisa inédita no país. Uniu a esquerda com a direita. Todo mundo comemorando a prisão do Temer, porque era uma pessoa... Uma pessoa que não agradava, era odiado sempre foi odiado por muitos. E muitos pediam a prisão dele antes mesmo e não entendiam que era ainda presidente, que tinha, né, dentro do cargo não poderia acontecer essa prisão. Mas, falando em vergonha, nós temos já 2 ex-presidentes presos e 5 ex-governadores no estado do Rio de Janeiro que foram presos também em 5 anos. Em 5 anos. É uma vergonha. Todos os ex-governadores eleitos vivos estão na cadeia ou chegaram a ser presos e recorrem em liberdade. Fora o Tribunal de Contas e tudo mais no Rio de Janeiro. Então, realmente é uma situação vergonhosa e, ao mesmo tempo, nunca se prendeu tanto pessoas graúdas. Que bom que estão fazendo, né? Uma vergonha que a gente até gosta de ter. Mas que é uma vergonha, Dona Magda, eu tenho orgulho da nossa bancada aqui, vou lhe dizer, porque a gente tem que, quando acontecem as coisas, a gente tem que valorizar o nosso passe, porque nós vimos aqui ao longo desse ano detalhando todos os inquéritos em relação ao presidente. E uma questão específica que poucos se deram conta. Como ele estava no exercício da presidência, o inquérito contra ele não poderia seguir. E parava, porque ele estava no exercício da presidência. Mas nenhum inquérito é sozinho contra ele. Havia as variações, as desinências em relação aos outros, e esses já tinham condenação. As delações que versavam sobre os outros inquéritos que viraram ação e condenação, já inclusive tinham sido homologados pelo STF. Portanto, era uma condição natural, era uma condição de consequência do processo que ele também teria quando fosse examinada a matéria dele. E quero dizer com muita surpresa, eu até achei que seria logo que terminasse na primeira ou segunda semana. E fiquei pensando porque o Ministério Público esperou esse tempo. Foi para dar estabilidade política ao país. Se nós tivéssemos a prisão do Michel Temer em 15, 16 de janeiro, em primeira, segunda semana de mandato do novo presidente, poderia criar uma instabilidade política. Então o Ministério Público, eu acho que teve bom senso até esperar aí, porque são mais de 400 laudas, Dona Magda, com substância, com provas, volto a dizer, provas já examinadas em outros processos de primeira, segunda e terceira instância, com delações homologadas pelo STF, que já geraram condenações. Não há
como tu impugnar essas provas, não há como tu alegar nulidade dessas provas. Então era muito natural que um pedido de prisão preventiva fosse acolhido com a substância de provas que a gente viu e depois a gente vai falar um pouquinho mais do substrato disso. A questão dessa prisão preventiva entre os juristas é meio controversa, porque há quem diga que não tinham fatos para uma prisão preventiva, já que Michel Temer estava em local sabido, que nunca tinha se negado aí dar informações para a polícia, isso, aquilo, outro. Mas, Carla, se descobriu que mesmo eles estando diante dessas investigações, o movimento financeiro acontecia. Eles tentaram, o COAF, que está sob a guarda agora do ministro Sérgio Moro, e descobriu uma movimentação de uma tentativa de depósito na conta da empresa desse senhor, que é pretenso sócio do ex-presidente Temer, de 20 o laranja do Temer, milhões, né, gente? Eu acho que ele é sócio. Então, pela grana que ele tem, ele é sócio. E isso é que choca também nós, brasileiros. O descaso das pessoas vendo que estão sendo investigados e ainda assim... Gente, o problema maior é que esta empresa tem negócios no Brasil há 40 anos, essas empresas, e eles estão achacando do Brasil, não importa quem esteja no governo. É verdade. Não importa, porque eles têm contratos com o governo de 40 anos. Não, Carla, eu acho que com relação a esse pedido de prisão preventiva é porque também eles estão tentando atrapalhar as investigações e tentando ludibriar e passar o dinheiro adiante e tal. E mandar o dinheiro para fora. Eu queria entrar exatamente nessa parte técnica. A gente tem visto até as manifestações políticas, a Rádio Pampa, em muito boa hora, ouviu o presidente regional do MDB, ouviu outras personalidades aí. É lógico que se diz aquele chavão, tem endereço fixo, ficou, não sei o quê, não tá fazendo nada, é bom comportamento, né? Não é isso. A prisão preventiva, ela se baseia também em outros elementos, por isso que dá subjetividade do juiz e por isso que o direito não é uma regra matemática que 2 mais 2 é 4, né? Lógico que se não houver nenhum prejuízo ao processo, a pessoa não for condenada, tiver endereço, e se ele se beneficia disso, o que não é o caso, o que eles demonstram ali, de uma maneira substancial, é exatamente isso, que o crime continua hoje nós estamos aqui e o crime segue operando, porque existem mesadas mensais, existem dinheiros que estão sendo escondidos, existem esses dinheiros que estão sendo desaparecidos, sumidos. Então, para parar com isso, é que as prisões preventivas se justificam ou não. Esse é o debate, sem ter o dono da verdade. E ainda sobre essa questão, os familiares do Michel Temer ficaram muito surpresos. Inclusive, a sua atual esposa, a Marcela Temer, se disse em choque, porque o Temer foi preso lá pelas 11 horas da manhã. Ele estava saindo de casa, de fato, estava no seu carro, indo em direção ao seu escritório, quando foi abordado, então, pelos oficiais que estavam armados. Até alguns motoristas se surpreenderam. Para quem acompanhou o vídeo, os motoristas buzinam, porque, de fato, é como se fosse aquelas operações que nós vimos no FBI. Né? E ele foi, então, solicitado... grosso? A desconfiança, porque era um carro que, obviamente, blindado e também com os vidros escuros, que eles não estaria dentro do carro, então foi solicitado que abrisse a porta e o carro, então, foi escoltado. E, principalmente, a mulher dele que estava em casa acompanhado do seu filho se disse em choque, conversou com algumas amigas, mas só que os familiares disseram que ele estava estranho após o início do ano, após a virada do ano, onde ele entrega o poder para o Jair Bolsonaro. Depois daquela situação, ele ficava constantemente verificando, tinha a impressão de que estaria sendo seguido, porque ele já tinha o entendimento que em algum momento a operação iria chegar à sua porta. Até a mãe da Marcela, ela está se dirigindo a São Paulo para acompanhar a filha, porque é um momento de muita dificuldade para a família, principalmente para o filho do casal, né? Que ela então abandonou, se formou em 2009 em Direito, abandonou a profissão para cuidar da família, então hoje ela só se dedica ao lar, então vai ser bem complicado para ela. Isso está tudo sendo analisado. Eu queria perguntar para o doutor Vitorino, que é advogado, obviamente sabe mais do que eu sobre esse tema. Vitorino, um cara do calibre do Temer não recebe uma ordem de prisão antes, ele não fica sabendo que vai ser preso? Disse que os presidentes americanos, quando foram presos no caso Nixon, ele recebeu em casa antes que ia ter uma ordem de impeachment. A ordem de prisão em qualquer lugar, ela tem um efeito surpresa. Você não pode, olha, fulano, vou prender você. Não. O cidadão, ele recebe a ordem de prisão e a ordem de prisão tem que ser em segredo, é um segredo de justiça. Mas o Lula soube, não soube? Não, o Lula soube porque anunciaram para todo mundo, mas o Lula não foi preso assim.
O Lula foi preso. Lembra a história do japonês, quando teve condução coercitiva? Ele não sabia, ele foi pego de surpresa. Depois ele foi preso por uma condenação. A prisão do Lula é completamente diferente da do Michel Temer. A do Michel Temer, por ser uma prisão cautelar, ou seja, é uma prisão imprevista, é um incidente processual, ele não pode ser avisado. Agora, o que surpreendeu foi o seguinte: quando a polícia chegou na frente da casa do Michel Temer para prender ele, os jornalistas já estavam lá. Todo mundo de câmera fotográfica. Sim! Tanto que a dona Temer, a dona Marcela Temer, falou para ele: pô, o que tem essa... tá cheio de carro aqui na frente, carro de televisão, chegar, o que tem? Ele disse: eu não sei. Mas Gustavo, mas ele tem plantão na Polícia Federal. Ele não estava no carro quando ele foi preso? Sim, ele saiu e abordaram ele na rua. Sim, abordaram na rua. Mas quando ela olhou na janela, viu... Agora também tem uma outra coisa curiosa. Teve um jornalista, um tal de Kennedy, não lembro o sobrenome dele. Kennedy Alencar. Kennedy Alencar, que conversou com ele, disse: eu tô sendo preso aqui, coisa e tal. Você tá normal hoje. Esse é absurdo, né? Ele falou, aconteceu um absurdo. Ele foi preso com o celular na mão. Mas ele tava com gente dentro do carro. Vamos ligar, tô aqui com a polícia no carro. Agora, falando em celular, já o Coronel Lima foi diferente. Foi surpreendido o Coronel Lima, prenderam ele dentro da casa e ele estava sentado no sofá, começou a passar mal, evidentemente. Quantas vezes a mulher dele também passou, disse que estava se sentindo mal, ficou sentado no sofá. Os policiais começaram a procurar as coisas, fazer busca e perguntaram pelo celular dele. Ele fez uma cara de desentendido: não tenho, não tenho celular. Aí os policiais foram atrás, né, deram uma geral na casa e não encontraram. E daí foram, né, conduzi-lo para a rua, e aí o policial foi verificar, então, no sofá, ele tinha escondido os dois celulares. De criança, sentou em cima do brinquedo roubado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, e vou convidar todo o pessoal da bancada para a gente prestar atenção. O Gustavo Vitorino hoje fez uma entrevista com o advogado do Temer, tá? Fez uma entrevista... Eu conversei com ele exatamente, com o Brian Alves Prado. Nós temos um áudio e eu quero convidar todos vocês para a gente escutar, para depois até a gente poder conversar alguma coisa sobre isso. Vamos ouvi-lo então? Doutor Brian, nós temos aí um cenário absolutamente inédito, né? Uma prisão preventiva de um ex-presidente. O senhor já conseguiu acessar a íntegra do inquérito e os fundamentos do doutor Bredas para essa prisão? Bom, em verdade, a gente ainda não teve acesso ao conteúdo integral do inquérito policial, tivemos acesso apenas à decisão de decretação da prisão preventiva, então, naturalmente, a gente ainda está fazendo uma avaliação de toda a apuração iniciada dentro do Rio de Janeiro. Doutor Brian, o artigo 312 do Código de Processo Penal e o 313.1, no qual se baseou o magistrado, são artigos bem abertos que estão sujeitos a uma interpretação subjetiva. O senhor acredita que esse pedido de prisão possa ter um componente político? Não, a gente, do campo técnico, advogado, procuramos não acreditar que discursos políticos atrapalhem ou influenciem de qualquer forma, ou seja, do lado negativo ou positivo, uma decretação de prisão preventiva, né? Os magistrados, eles já têm aquilo que é colocado no inquérito policial e aquilo que é formulado no âmbito do pedido de prisão preventiva escrito pelo Ministério Público Federal. Então a gente procura não acreditar que viéses políticos possam ter influenciado de qualquer maneira a decretação de prisão preventiva do presidente Michel Temer. Bom, por se tratar de um processo hoje eletrônico, evidentemente já está com o magistrado prevento, o desembargador Atier. O senhor acredita que ele possa dar uma solução ainda hoje, ou quem sabe a expectativa de que tenhamos isso amanhã pela manhã? Acreditamos sim ser possível uma decisão ainda hoje, mas isso depende muito do próprio desembargador, né? O habeas corpus foi impetrado recentemente por isso mesmo concluso a sua excelência, então naturalmente o desembargador tem o tempo que julgar necessário para apreciar liminar, mas sim é uma possibilidade que essa decisão liminar seja proferida ainda hoje. Se houver um indeferimento, o senhor já tem um plano B, ou seja, STF? Na verdade, a partir do indeferimento, eventual indeferimento de um habeas corpus, a gente pode eliminar, em habeas corpus a gente pode impetrar
um novo habeas corpus já agora ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, não ainda ao Supremo Tribunal Federal. Mas a gente precisaria de avaliar primeiro, a partir do proferimento dessa decisão, se a gente vai ou não integrar um novo habeas corpus ou aguardar o julgamento do mérito desse habeas corpus no âmbito do próprio Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Pois bem, Chicão, tu já tinha escutado essa entrevista? Não, tem mais ou menos uma hora. Eu só queria saber também nós pegamos 2 minutos do Vitorino, agora do Ruxo, que são advogados, da Roberta, aquela. Pode o cara ganhar um habeas corpus assim em menos de 24 horas, em 12 horas, uma coisa tão rápida assim? Ele fica uma prisão meio faz de conta. Em questão ao mérito, ele pode ganhar. A questão então é fundamental. Eu volto a dizer para vocês, é uma questão até humana. São mais de 400 folhas com provas robustas de uma matéria complexa. Para tu leres, para tu ser acesso, lógico que o tribunal já é familiarizado com a matéria, mas para tu leres a convicção e tu fundamentares um despacho desse tamanho, né? Não é uma coisa simples, é difícil mensurar quanto tempo tu levas para ter a concepção disso aí. Agora, um despacho leva o tempo que tu quiser. Já conheço a matéria, sim, tu pode fazer em meia hora. Tu faz o que tu quiser e dá em meia hora. Então, é subjetivo isso, mas a gente que teve a oportunidade, que eu não sei se tu tivesse a oportunidade de ouvir, 1h15 foi a apresentação do Ministério Público, da Polícia Federal. São provas muito bem consubstanciadas, acompanhadas do requerimento da coisa. E eles citam eu anotei a folha 323, onde ali eles chegaram ao valor de 1,8 bilhão. E eu disse no singular, e depois corrigi, tem que dizer no plural para que se dimensione. 1,800 milhões de reais. Aí tu pode dimensionar. É o que teria sido havido pelas empresas de fachada recebido ao longo dos anos. Ou seja, como a prestação é continuada, esses valores somados, eles poderiam chegar a 1,800 milhões. Então, ali está declarado qual é a operação, como é que foi, o que fez, quanto usou, baseado em qual operação, em qual modelação. Então, para tu te familiarizar, para tu montares esse no teu quadro negro aqui, entender, tem uns que têm uma percepção mais rápida. Então, não é o habeas corpus simplesmente pelo habeas corpus. Tem que contestar a prisão dele e apresentar provas para ganhar o habeas corpus. Não, é o convencimento do juiz. O juiz Mas tem que apresentar provas, né? Sim, quer dizer que é um trabalho grande. É isso que eu quis dizer. Para tu conseguires a prisão de um ex-presidente da República, em cautelar, não é? Porque eu diferencio, eu sei que o leigo não é obrigado a entender. A questão do Lula, a gente traz só em comum só porque os dois eram ex-presidentes. Mas não há nada em comum. São coisas diferentes. A do Temer é uma cautelar, é uma preventiva, onde para que o juiz conceda preventivamente, o juiz está antecipando um julgamento, tu tem que enchê-lo de provas, tu tem que dar muito conforto para ele, para ele dar uma liminar, como deu o Bretas, ele se sentiu muito confortado pela material que ele recebeu para dar uma liminar desse tamanho, que é a prisão de um ex-presidente. Então tu acha que em menos de 24, 48, 72 horas é difícil acontecer isso aí? Eu não consigo dimensionar. Não consigo dimensionar. Mas daí é um pouco... Não, mas aí tem que pegar e matar, né? Desculpa, mas não tem outra explicação, porque olha com tudo que foi apresentado. O processo eletrônico acelerou muito, mas foi o que o Ruschel falou, tem limitações humanas. Claro. Só de prova são mais de 4.000 páginas, mais 388 da e só o que eles falaram, para mim, é suficiente. Ninguém lê 5.000 páginas em 3, 4 horas. Mas, para analisar um pedido de habeas corpus, que seria com relação à prisão preventiva, a pessoa que está analisando não precisa ler as 5.000 páginas. Ela vai na justificativa da prisão preventiva, o porquê que está pedindo prisão preventiva e aponta quais são os lugares dentro do processo que tem essas provas, que continua o ilícito acontecendo depois de tudo que foi descoberto, que as provas elas estão sendo desfeitas, que estão tentando acabar com as provas existentes. Então, em pouco tempo, o juiz também, claro, precisa um determinado tempo para ler, para se inteirar de tudo, mas não precisa ler 5.000 páginas para analisar um habeas corpus, porque não é uma condenação. Quando se está analisando o mérito e vai se fazer uma sentença a respeito daquilo, é condenado ou não é condenado, é condenado ou é inocente, aí sim o juiz precisa analisar tudo. Agora, numa prisão preventiva, no pedido de prisão preventiva, o negócio é um pouco mais enxuto. Tá, um pouco mais enxuto, e aí eu, como leiga, vou perguntar. Se deram essa prisão com todo este tempo, é porque está para lá
de bem fundamentado e provado. Dona Magda, eu vou lhe dar um tempo, eu vou ajudar vocês. Por que a coisa pode soltar? Não pode eu soltar. Vou ajudar vocês. Eu vou ajudar vocês. O juiz Bretas, que é quem vem conduzindo esses processos, portanto, ele já conhecia. Chegou às mãos dele dia 15, ele só deu a liminar dia 19. Ele, que conhece a matéria, ficou 4 dias... Agora, o que ele fez? Se ele tinha compromisso, ele tinha folga? Eu não sei. Mas ele ficou, ele recebeu dia 15 e só se sentiu forte para dar a decisão dia 19. Né? Se ele decidiu em 1 hora ou ele usou os 4 dias, eu não sei. Mas veja que ele que domina a matéria. Eu imagino chegando em alguém na frente, olha, toma aqui, toma aqui... E é um ex-presidente da República. Não, agora é eletrônico. Agora é eletrônico, ainda tem que... Tu ainda não tem papel para folhear, tu tem que sentar na frente de um micro e ficar passando as folhas. É complexa, a análise é complexa. Agora também tem que levar em conta o seguinte, né? O Bretas é muito amigo do Moro. E o que o Supremo fez essa semana com a Lava Jato foi um desplante com nós brasileiros. E a Lava Jato, a turma da Lava Jato, como é que se defende numa situação como essa? É mostrar para nós brasileiros o que eles estão fazendo e nós apoiarmos eles. Então, ainda que eles estejam dizendo que não tem nada a ver e que eles realmente estão fazendo, porque percebam, ontem o Maia estava brigando com o Moro, Gustavo, tu lembra? Que o Moro, o que o Moro viu? Quando o Moro viu que o Supremo fez aquela decisão que estava levando todo mundo para o Tribunal Eleitoral, o Moro disse, por favor, acionem o meu projeto, porque o meu projeto vai resolver isso e vai trazer todo mundo de volta para a cadeia. Vamos fortalecer a Lava Jato com o meu projeto. O que o Maia fez hoje? Sentou em cima. Mais do que isso. Ele foi, pela primeira vez, desequilibrado politicamente, porque ele tem uma lábia muito boa. E ele, dessa vez, chamou o ministro Moro, que ele era um simples funcionário do presidente. E que ele, Maia, tinha combinado com o presidente que daria prioridade à Previdência. Ora, será que os nossos políticos não sabem votar 2 matérias importantes para o Brasil ao mesmo tempo? Sabe? É por quê? Porque o Maia tem relações muito fortes também com o Moreira Franco. Não é relações fortes, ele é genro do cara. Relações fortes. Relações fortes. Tá forte nisso. Tá com a filha do cara. Tá com a filha do cara. Tá com a filha do cara. Tá com a operação em casa. Mas é uma intimidade que tá se privilegiando de tudo isso. Exatamente. Vocês sabem quem é que se reuniu hoje? Eu queria continuar aqui, é só abordar um pouquinho. Esse assunto. Não sei. O Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre. Pois é. E o Gilmar Mendes. Ou seja, os metralhas em ação. Irmãos metralhas, são 3 os metralhas. Agora, Gustavo, eu tô impressionada com o Davi. Porque o Davi não parecia tudo isso aí. Não, ele é filho do Sarney, né? É querido Sarney. Carla, deixa a Carla seguir. A gente tá presa porque não conversou com o Sarney, não. Aliás, o que tá rodando nas redes aí, que é sensacional. Eu acho que de tudo que tá rodando nas redes são sensacionais. Agora, a melhor para mim é uma fotografia do Sarney dizendo assim... Amadores. Com os óculos da Momo, aquela. Da Momo. Ai, amadores. É sensacional. Desculpa, tá? Essa questão do trâmite da reforma da Previdência, juntamente com o projeto do juiz, eu ia dizer, do ministro Sérgio Moro, com relação à criminalidade... Desde a semana passada, Roberta, o Congresso o Rodrigo Maia já está dando tintas de que, vamos votar depois, não vamos votar agora, conjunto, agora tem que unir forças, tem a reforma da Previdência. Esse foi o discurso desde a semana passada. Fala-se que o juiz Sérgio Moro escreveu um WhatsApp para o Rodrigo Maia cobrando um empenho maior, afinal as pessoas não aguentam mais a criminalidade. E que... O Rodrigo Maia se sentiu muito, mas muito ofendido, porque quem é o juiz, o ministro Sérgio Moro, para falar com o presidente da Câmara de Deputados? Aí ele disse que tem que se falar de presidente para presidente e que ele é apenas um subalterno do presidente da República. E aí a coisa engrossou, o caldo engrossou, e o ministro Sérgio Moro emitiu uma nota
dizendo que a sociedade não aguenta mais e que espera que o Congresso entenda que as pessoas querem essa reforma também, que as coisas podem ser votadas no mesmo momento, mas dando uma apaziguada realmente nessa questão, né, nessa relação entre o Executivo e o Legislativo. Apaziguada que eu vou dar um pouquinho aqui também, porque senão fica muito pesado esse fardo, Gustavo Vitorino. Vamos falar de coisa boa. Eu também acho. Você gostaria de ter um carro personalizado? Eu? É. A bebida do jeito que eu sou, claro que eu quero. Só seu. Aquele carro é só seu. Ninguém mais tem igual. Ninguém mais tem igual. Esse é o meu pois carro. Aqui a Sam Motors está trazendo para você essa novidade. Traz para você o Alma Sun, o Kia Soul, que tem a sua cara e a alma da Sam Motors. Isso mesmo, uma versão personalizada do carro design. Uma proposta inovadora que fortalece o design, a qualidade incomparável e a garantia de 5 anos de toda a linha Kia. O Alma Sun é um desses carros que eu me sinto feliz em apresentar para vocês. Ele tem em seu design icônico e uma personalidade colorida que foge à regra do igual, que estamos tão habituados a ver nas ruas. O mercado está mudando e a Sam Motors oferece com exclusividade a personalização para você. Alma Sun, o Kia Soul que tem a sua cara e a alma da Sam Motors. Kia Sam Motors na Ceará, número 370-370 e também na Ipiranga, 8113, aqui em Porto Alegre. Já imaginou ter um carro que... Eu quero. Vou puxar uma carona, Ana. Eu gostaria, sim, de uma carona e pegando carona no assunto da Carla, já que eu não tenho um Kia Sam, mas vamos conversar. Mas vai ter. Não é mesmo? Quem se manifestou também sobre o ocorrido hoje pela manhã aqui no Brasil foi o Jair Bolsonaro, que, me antecipando um pouquinho aqui, é o Marne, é o aniversariante do dia, mas está no Chile cumprindo agenda oficial. Ele agradeceu as comemorações, os abraços, mas também disse, e essas são as palavras dele, a justiça nasceu para todos e cada um que responda pelos seus próprios atos. Foram as palavras de Bolsonaro, que está num encontro, então, de 7 líderes sul-americanos para restabelecer uma ordem e principalmente falar sobre a Venezuela, qual será o posicionamento que toda a América Latina, principalmente aí o Equador, a Argentina, o Chile, o Paraguai, o Peru e a Colômbia vão fazer em relação ao país e também, claro, pretendem fundar aí a ProSul para ajudar na economia e também aproximar as suas relações. Falando em fazer, Marne Barcelos, o que foi que esse homem fez que eu não entendi direito? Mas eu gostaria de falar do outro assunto. Qual é o outro assunto? Tu sempre faz isso comigo. Mas tá falador o Marne hoje, hein? Sim, eu tô há 50 minutos, não falei nada, mas eu vou falar agora. Ele tá reclamando. Em primeiro lugar, reclame eu aqui. quero dar os parabéns à maturidade do povo brasileiro. Quando o ex-presidente Lula foi preso, propuseram incendiar o país. Fazer isso, fazer aquilo, acampamentos lá de frente à Polícia Federal de Curitiba, à República de Curitiba, o Moro é isso, o Moro é aquilo. Não aconteceu absolutamente nada. Não tem nem cachorro mais de frente ao prédio da Polícia Federal lá, nenhum acampamento lá em função do Lula. Esqueceram o Lula. Hoje é preso o senhor Michel Temer, presidente, um homem honrado, um professor de direito constitucional, um homem lido, dito culto, jurisconsulto e tudo mais. Também não aconteceu absolutamente nada. Mas, dona Magda, por detrás de tudo isto, eu vejo um povo chamado libanês, o povo libanês, Líbano. A maior colônia libanesa do mundo é o Brasil e é a cidade de São Paulo, a região de São Paulo e alguns pontos aqui do Rio Grande do Sul. E o grande orgulho do povo libanês é um pequeno país de apenas 10 mil quilômetros quadrados. É considerado a Suíça do Oriente Médio. Infelizmente, aconteceram muitas guerras, o Grupo Hamas, etc. Não é mais aquilo que já foi. A cidade de Beirute, capital do Líbano, que foi uma das cidades mais bonitas do mundo. Até rua com o nome do Michel Temer colocaram lá. Eu me lembro. Fizeram uma homenagem, um orgulho, porque o povo sírio, o Hospital Sírio-Libanês, o povo libanês, como o povo sírio, é um povo orgulhoso de suas raízes, é orgulhoso de sua cultura, é orgulhoso dos seus filhos. Então, ter um filho, dona Magda, presidente do Brasil, para eles era um orgulho extraordinário. Eu imagino os jornais, as manchetes, as plataformas sociais, tudo que está acontecendo lá no Líbano nesse instante. E nós, brasileiros, que sofremos todas essas agruras, esses roubos do Michel Temer, sentimos também.
Mas, como disse o aniversariante do dia, como a Aninha já citou, que é o senhor Jair Bolsonaro, cada um dorme na cama que faz. Eu aproveito, eu lhe trouxe um pequeno mimo. Opa! Um pequeno mimo de um grande amigo seu e meu também. O livro é dele, ele não existe mais, mas eu gostaria que a senhora falasse... Não, a pessoa fez um carinho aí, o Mário... Esse agora é o meu, Mário, entendeu? É meu e do Mário. E a senhora vai se emocionar com esse livro, porque ele era seu amigo. Não foi comprado com o dinheiro do Temer. Não, o Temer não tem dinheiro agora. Agora ele vai ter que pagar os advogados dele. Eu gostaria que a senhora lesse. Oh, querido. Pensem nisso enquanto eu lhes digo até amanhã. De Sérgio Jockmann. Que lindo! Que lindo! E com a apresentação do Walter Galvani, que é outro amigo maravilhoso, bárbaro. A senhora me trata mal, mas eu gosto da senhora. Querido, mas isso aqui foi o Mário que mandou pra mim. Mas foi eu que ele deu pra mim. O meu negócio é com o Mário. O meu negócio é com o Mário. Foi o Mário que mandou pra mim. Fazer um lobby com ela. Gurizes, muito obrigada. Os guris lá da livraria Nova Roma, mas obrigada, Mário. Eu tenho certeza que quando tu vis, vou gostar muito. Vou gostar muito. É uma pessoa que eu convivi muito, trabalhei junto com ele. Você manteve vivo o bordão do Sérgio Jockmann. Pensem nisso enquanto eu lhes digo. Até amanhã. Dona Magda, enquanto não dizemos até amanhã, Dona Magda, eu quero, a Dona Ana falou no presidente Bolsonaro, eu quero falar quem está no exercício da presidência, na declaração que ele deu e na minha discordância da declaração que ele deu. Ele instado a se manifestar sobre o que aconteceu e a votação da Previdência. Ele primeiro deu uma declaração no estilo dele, ele anda muito ponderado, né? Mas ele se manifestou dizendo que ele acha que não vai afetar a votação da Previdência. E aí é a minha discordância com ele é política e até uma discordância com a imprensa nacional, porque a imprensa nacional está formando esse consenso de não fazer a vinculação. Mas eu acho que, primeiro, que a importância do PMDB, não só em números, não na Câmara, que ele não é mais tanto, que ele está com 30 e poucos apenas, mas no Senado, que ele ainda tem importância, e pela representatividade, pela história, foi o maior partido desde a redemocratização deste país. O MDB sempre teve muita força política. Já está com o Renan Calheiros trabalhando contra. Então, ter neste difícil ambiente de compor, de ter que trazer aliados, tu ainda perder um rompimento com o MDB é muito forte. E dificilmente, se viu pela declaração do presidente, o presidente, e vamos dizer assim, quem o mantém, vai comprar uma briga política de tentar amparar esses políticos do MDB, porque agora vem uma tripa, respeitosamente, perdão pela expressão. Mas é verdade, Mas é uma a filha é grande. A filha é grande, eu não vou citar nomes, porque eu posso ser responsabilizado por isso, mas a gente sabe que depois do Temer, do Moreira Franco, tem uma lista que vem aí, né, desse pessoal. Exatamente, e poderá ser chantageado, o governo poderá vir a ser chantageado, a tese é minha, dona Maria, estou assumindo. É isso aí. O governo poderá vir a ser chantageado, né, para que ajude, auxilie de alguma forma, e é visível que o presidente não tem nem temperamento para isso. Né? Então ele poderá ser mais um dificultador que a Previdência já tem. É isso que o Rodrigo Maia, na minha opinião, está caminhando. O Rodrigo Maia está caminhando isso. Como eles todos sabiam que o Temer ia ser preso? Aí ele já começou a fazer. Eu quero citar uma grande figura que estaria de aniversário, se vivo fosse hoje, que eu sou fã, todo brasileiro é fã, porque ele levou o nome do Brasil ao mundo. Foi o brasileiro mais famoso no mundo, Ayrton Senna. Primeiro dia do signo de Áries, ele estaria de aniversário hoje. Todo mundo conhece a história do Ayrton Senna, a sua brasilidade, o seu espírito nacionalista. Colocava aquela bandeira, quando chegava ali, né, para levar a bandeirada, pegava a bandeira do Brasil e acenava. E a música, aquela que é Brasil, sinônimo que de vitória, né? O auge do Galvão Bueno foi isso aí, as Copas do Mundo. O Galvão narrava muito bem isso, e hoje não tem mais nenhum brasileiro representando isso. Ayrton Senna, que saudade. O Brasil precisa de líderes, pessoas corretas, como era o Ayrton Senna e uma grande liderança. E o outro aniversariante de hoje é o Ronaldinho Gaúcho também. É verdade. Ele está de aniversário hoje. Muito homenageado. Beijo pro Ronaldinho Gaúcho. Eu não mando beijo pra ele. Eu vi uma cena, um jogo de futebol ali no Barcelona, eu fiquei com vergonha. Porque ele era bom demais. Ele era bom demais. Fiquei com vergonha porque os caras estavam jogando com ele.
Acho que eu tô falando, já que o Marne Barcelos falou em... É para mudar o futebol. Sim, eu vou seguir seu nome. Não, mas é para mudar. Tá muito, o senhor é muito bom para mim, muito obrigada. Vamos falar sobre essa manchete? A minha manchete, dona Magda, é o seguinte: os campeonatos estaduais, eu não gosto, e a maioria dos jornalistas não gostam, eles são sustentados por quê? Porque a federação impõe o campeonato estadual para ganhar os votos do interior do estado. Todos os estados têm o seu interior, por isso que é estadual. Isso aí faz o presidente da federação ser eleito e participar da CBF e ter todas aquelas benesses que acontecem. Mordomias. Essas mordomias, tu sabe, tanto quanto eu, porque você convive na Grenal e vê todo dia isso. E a gente opina forte. Vão para Bahamas, terão discursos, tem muita mordomia. Em cruzeiros, representa a seleção brasileira que está agora no Panamá, vai jogar contra El Salvador, todas essas coisas todas. Concentração em Porto, um lugar... Essa mordomia toda, tu ganha só se tu é presidente de uma federação local. A casa que o nosso presidente é um presidente até muito conhecido nosso aqui. Mas o caso dos estaduais chega numa hora que fica legal. O Campeonato Gaúcho chegou nas quartas de finais, o Carioca está se encaminhando a isso, o Paulista, então, que hoje é o campeonato mais caro do país. Da Santos? Também. O Santos vai pegar o Red Bull nas quartas de final, que é o melhor time de lá do interior. Verdade, a segunda vem crescendo muito. Vai ser na casa do Red Bull, que ia ser uma franquia. Vai ser difícil. E tem o Mineiro. O Mineiro é uma espécie de campeonato gaúcho, é só 2 times, Cruzeiro e Atlético. Então, agora, dona Magda, os campeonatos estaduais, que um dia vão terminar e vão se tornar pré-temporada dos clubes brasileiros, eles começam a pegar o time da história, sabe? Isso aí a gente falou hoje na Grenal, inclusive tivemos convidados especiais, o Nestor Reis, que é um advogado da casa, ele teve naquele combate do Grêmio contra o River Plate, lá na CONCACAF. É verdade, representou. Na Comebol, representou o Grêmio, ele disse que perdeu, mas fez as honras da casa. Não, mas o próprio relatório que eles criaram, muito bem, com provas, que é muito vídeos, difícil imagens, ganhar dos argentinos lá, foi isso que ele falou. Eu quero só reforçar o que disse o Chicão, porque nós teremos um fato muito novo. A partir do ano que vem, teoricamente, se nada alterar, desaparecerão os patrocínios do Campeonato Gaúcho, os campeonatos regionais. E eles tenderão ao seu fim, porque os clubes grandes ainda jogam pela remuneração que recebiam. E os contratos que foram assinados preternitamente, há 5, 6 anos atrás, esgotam-se no ano de 2019. Então, não se sabe ainda se haverá campeonatos, porque plantéis caros como o Grêmio Internacional, esses clubes grandes, porque o Campeonato Paulista é um mundo à parte. Esquece o Campeonato Brasileiro sem os carioca e os gaúchos. A partir dali, os outros regionais não se sustentam sem um patrocínio de TV, porque vai modificar. Então, não há patrocínio ainda, Chicão, anota essa, para o gauchão do ano que vem. Então, aguarda-se novidades. Olha, já que vocês falam em novidades, estão falando de futebol, eu acho que não tem nada melhor, nada mais bacana do que a gente poder assistir futebol, assistir o seu clube bem acomodado, né, Gustavo? Claro, Magda. E não tenha dúvida, o torcedor do Grêmio tem inúmeras vantagens em assistir aos jogos oficiais do Tricolor de camarote. O pacote de contratação anual foi pensado especialmente para você, empresário, que gostaria de proporcionar momentos inesquecíveis para os seus amigos, parceiros de negócios e colaboradores. É uma ótima ferramenta de relacionamento e endomarketing. Você tem ali a possibilidade de customização e exposição da marca da sua empresa, oportunidade de realizar reuniões em horário comercial mediante agendamento e, olha, uma vaga de estacionamento gratuita para cada 4 assentos. Amplo espaço interno mobiliado, TV a cabo, Wi-Fi grátis, serviço de alimentação e bebidas mediante contratação, além de atrações promovidas pela Arena do Grêmio em seu espaço VIP. Adquira o seu pacote pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br comercial@arenapoa.com.br ou pelo fone 51 Porto Alegre 3092 9676 ou 3092-9677. Sequencial, 3092-9676 ou 3092-9677. Maravilha. Vamos dar voz aos nossos telespectadores. Eu sei que estão esperando, mas assim, os assuntos vêm, a gente não tem... Verdade, não vai ter tempo para tudo. Não esqueça que tem Rabi. Ela vai falar agora, tem uma pergunta aqui para ela, que eu sei que não tem a ver, mas o seu Valmor está me buzinando aqui. Diz que a esposa dele está incomodando, querendo saber qual é a tinta que a Carla está usando. Desde
Desde ontem ela está perguntando. Não, realmente, eu tô mais morena. Eu tava até me acostumando mais loira e eu passei um tonalizante. Coral, a tinta. Olha, é um tonalizante. Na verdade, tem que me seguir na rede social, @Carla Krieger, no Instagram ou no Facebook, @Carla Comunica, e dar uma olhadinha em quem pinta o meu cabelo e daí recorrer a ela, Débora, para saber qual é a cor, porque eu não tenho a gente quem vai a salão não tem a menor ideia nenhuma, É a exatamente. dona Ana Lúcia que está perguntando isso, seu Romulo. Beijo, Ana Lúcia. Aqui no 999-777-001, nós temos as mensagens dos telespectadores. O Tiago diz o seguinte: não me identifico com este sentimento de vergonha que vocês estão falando. Para mim, vergonha é ver estes cidadãos livres na época da rede social, onde todos sabem de tudo, quase que instantaneamente. Sinto, sim, o orgulho da Polícia Federal. Agora, só nos cabe saber qual vai ser o ministro que vai soltá-lo primeiro. Ele aposta, é claro, no Gilmar Mendes e depois ele pergunta se vai atrapalhar ou não a reforma da Previdência. Eu sei que o Ruschel já respondeu a dúvida dele. Na sequência, boa noite, gostaria de ver o Mar 1 fazendo a mesma dancinha quando o Michel Temer assumiu. Mas ele se manifestou hoje, também acha um absurdo, que nada disso é verdade, que não sei. Não dançou dessa vez. Chamou de espalhafatosa. Espalhafatosa. Espetaculosa. Espetaculosa. Boa noite, bancadas do Atualidade Pampa. E o Eliseu Padilha, pergunta o Roger de Oliveira. Pois olha, Roger, eu vou te dizer que hoje, quando tudo isso começou a acontecer, o advogado dele ligou para ele, né? Mas a preocupação é porque ele fez parte do governo e tal, não sei o quê, mas tá tudo limpo. E Magda? Só para a última manifestação, boa noite, Carla e bancada. O Brasil sendo passado a limpo. Agora falta o Aécio Neves, o Jucá e o filho do Bolsonaro. Alessandro de Canoas, um abraço a todos. Filho do Bolsonaro tem que estar aí. Não adianta, não adianta. E as camisetas da moda, você viu? Temer livre. Temer E as outras camisetas com a foto da Marcela, eu também. E a Marcela tá no Tinder. Ai, Daqui a pouco a Marcela vai A Marcela tá no Tinder. Pois é. Tá no Tinder. Olha, ela tá com a bufufa. Bom, alguém tem que me ensinar a entrar no Tinder. Mas eu só não quero deixar de responder. Que não queria deixar de responder uma consulta ali, porque ela é importante, porque a matéria é o que vai permear as discussões, sendo concedido ou não o habeas corpus agora. Porque se ele não for, a defesa vai impetrar no STF, no STJ antes, mas vai chegar no STF, que é a pergunta do nosso telespectador. E nós iniciamos essa discussão na Rádio Pampa ali, antes do programa, exatamente a questão, porque vocês viram que no despacho o próprio juiz Bretas já disse assim, e não é matéria eleitoral. Ele já quis primeiro tirar de tribunal eleitoral a discussão. Sim. E segundo, a grande discussão, e os procuradores trabalharam isso exaustivamente na sua manifestação hoje, é dizendo que não está prevento o Gilmar Mendes, que o Gilmar Mendes está prevento para uma determinada fase da Lava Jato, que não tem nenhuma vinculação com esse. E que este, então, teria que ir ou para o Fachin, que já despachou, ou por sorteio. Então, também teremos, este embate político que ele antecipa aqui. Para quem irá o habeas corpus se ele chegar no STF? Bom, falando em Gilmar Mendes também, nas redes hoje é algo muito engraçado, mas era tanta coisa que não dá para passar. Tinha um atleta daqueles de corrida, cara no maior pique, porque alguém tinha dito para ele que o Temer tinha sido... O Temer foi preso e o Gilmar Mendes correndo para chegar no STF. Foi sensacional. Não vamos esquecer também que entre as falcatruas do Temer, enfim, da equipe dele, do grupo, porque era uma organização, né? Partiu casa da Marcela para vigília de oração. Não vamos esquecer que entre os beneficiados com essa jogada toda, que há 40 anos se perpetua pela turma do Temer, está a Engevix, do polo naval nosso aqui de Rio Grande, que ganhou na mão grande, né? E fez o que fez, né? Não fez coisa alguma, desempregou um monte de gente e a gente fica assim. É só pra gente lembrar. Dona Magda, hoje lembrei-me muito do senhor Ruschel. Muito, senhor Ruschel. Por quê, querido? Hoje tu tá lembrando dos coleguinhas. De alguém que está passando por uma fase difícil. Justamente por isso. Porque o filho do Bolsonaro, Eduardo, vai casar com uma gaúcha.
A Heloísa Wolff, uma psicóloga. Por isso que eu não consigo, eles vêm de fora e me tiram as noivas. Ele namora ela há muitos anos. Já teve Foi até aí que eu soube da história do... não posso contar. Vão casar em maio e tal, lá no Rio de Janeiro e tal. A moça é muito bonita, fizeram uma festinha lá em Gramado pra ela e tal. A despedida dela de solteiro e tal, muito bonita a moça, psicóloga e tal. É bom casar com uma psicóloga, né? Eu não sei. Eu tenho inveja branca. Como é que se diz isso? É? Não, a expressão É inveja branca, inveja branca. Não se pode mais usar essa expressão. Não, mas é porque é de paz, não é de maldade. Branco é de paz. Que bom, dona Magda, tem medo de ser politicamente incorreto, porque já tá difícil o mercado. Tá, chega dessa reclamação, chororó aí, fala. Mas, Magda, muito nós temos uma surpresa muito boa, né? Que já vem acontecendo desde ontem, que agora a programação da TV Pampa também está nas nossas redes sociais. Você vai lá no Facebook, né? Na página oficial do nosso programa, é bem simples, abra o Facebook, coloque na barra de pesquisa Atualidades Pampa, vai lá na nossa página e você assiste tudo através da internet. Faça como a Esther Marta, a Glória Lopes, a Maria Toledo, a Delci Fátima e a Sandra, que estão lá na nossa audiência. Um abraço para vocês. Então, deixa eu dizer uma coisa. Ontem, no evento que eu estava, a coisa que mais me deu felicidade, mais me deu alegria, sem dúvida alguma, foi ter conhecido a dona Liege. O nome dela mesmo é Maria Liege. Mas eu acho que ela não gosta, porque foi o filho dela que disse que o nome era Maria Liege, porque ela me disse que era Liege. Uma senhorinha de 80 anos, bonita, chique, colar de pérolas, roupa maravilhosa, elegante, vestida para a ocasião. Ela é nossa fã de carteirinha. Ela nos assiste, ela mora no litoral, mas pega a nossa televisão super bem e nos assiste sempre. Ela me contou das suas preferências masculinas aqui na bancada, enfim, mas eu não vou magoar ninguém, deixa assim. Dona Liege, adorei lhe conhecer, foi do fundo do coração. A senhora foi a melhor coisa que aconteceu ontem na minha vida. Silene Salles está de aniversário hoje. Obrigado, Silene, pela audiência, pela sua preferência pelo nosso programa. Seja sempre bem-vindo. Feliz aniversário. Um beijo também para Iracema Ciceri, nossa telespectadora, que manda mensagens aqui nas nossas redes sociais. Magda, então eu vou pegar carona, vou mandar um abraço para toda a comunidade judaica, que hoje nós estamos celebrando Purim. Muito bem. E o senhor que está tentando se inscrever nessa barca aqui, nessa barca, conseguindo... eu queria fazer uma colocação na bancada, no Temer Day, que eu achei uma coisa interessante. Eu achei muita inocência nesse caso aí, doutor Ruxo. Você que falou sobre todos esses episódios do Temer. Veja só, Ruxo, o Temer é um homem muito rico, advogado riquíssimo. Tem ligações internacionais. Pode mandar todo o dinheiro dele para a Europa ou para um paraíso fiscal em 24 horas, um telefonema. Ele tinha 90 dias, 60 dias, desde que o Bolsonaro assumiu. Ele não poderia ter viajado com a Marcela para um país que não tem um contrato de extradição com o Brasil e se livrar desse problema todo e ficar numa ilha Caimã pro resto da vida? Por que você não pensou nisso? Chicão, eu vou te dizer duas coisas. Eu pensava muito, entre tantas discussões que nós teríamos na bancada hoje, que haveria essa discussão também filosófica de por que quem já está bilionário continua o crime. Existem duas dificuldades. Primeira é interromper um sistema onde vários se beneficiam. Tu não pode mais cortar. Se eu montar um esquema de corrupção aqui onde todos vocês ganham e eu quero dizer, não quero brincar mais, tu não consegue. Essa é a primeira como é a lei do tráfico. É a lei do tráfico. E a segunda questão, Chicão, é a questão da vaidade. Depois do dinheiro, que eu te garante o dia a dia, o que tu mais precisa, o que tu mais exercita é a tua vaidade e o poder. E este poder é exercido através do domínio que tu tem, quanto mais amplitude. Eu vou discordar um pouquinho de ti, toma liberdade, sabe? Porque eu acho assim, que ele, infelizmente... Chicão, ele acredita na impunidade. Entendi. E aí, é melhor ele não correr. Entendeu? Porque se ele correr, ele vai ser pego mais rápido. Não, vai dizer que é culpado. Vai admitir que é culpado. Exatamente. Então, assim, ele faz todo esse papel. Pode observar que ele tem muito sangue frio, ele tem uma personalidade. Mas é que Próximo para a réplica, dona Maria. A etnia dele é de gente muito firme, muito forte. Posso ir para a réplica? Vai, por favor. Eu que não sou o Temer e sou um advogado muito mais modesto que o Temer, que é um advogado bilionário. Mas tá quase no patamar igual. Tenho os 10 inquéritos que ele tem aqui. Vamos lá. Só o que eu tenho aqui, dona Maria. Ele que tem o conhecimento e que sabe o que fez, se ele não tá com medo, eu vou lhe dizer uma coisa. Aí eu não sei mais quem estaria, quem estaria com Infelizmente eu concordo com vocês dois, porque são duas fundamentações com muito calço.
entendeu? Eu concordo com vocês. A propósito, o seu Manuel Azevedo disse o seguinte: boa noite. Quando um cidadão nasce para ser corrupto, não adianta. Dono de umas maiores bancas de advogados do Brasil, Michel Temer não precisava estar envolvido neste mar de lamas, pois a advocacia já lhe proporcionaria um grande patrimônio, fora o que ele tem lá no exterior, lá na terra dele. Ele é professor da USP. Um grande patrimônio, mas a cobiça pelo tal dinheiro come o caráter e a dignidade de alguns. Eu gostei muito disso que o seu Manuel escreveu. É dinheiro e poder. É dinheiro e poder. Eu vi essa roubalheira, esses caras que guardam dentro de apartamento de 50 milhões, 100 milhões. O Gedel aí. Qual é a necessidade que um imbecil tem de juntar todo esse dinheiro? Mas isso era pra esconder, né, Gustavo? Isso é doentio. Isso era pra esconder. Mas o cara... Não é doentio, é pra esconder. Na hora de, Claro. Picar a mula tem bastante problema. Essa coisa que o Chicão disse, por que ele não passou, não transferiu? Pode, assim, principalmente que eles estavam sob investigação e eles sabiam que estavam sob investigação. Mas no caso do Temer, ele poderia ter viajado pensar alguns para um então país aqui, porque vamos lá, eu vou pensar então, porque é uma bancada do ano que nós tivemos aqui, todos passaram por nós. Esse da Engevix que vocês lembraram, 1 milhão de o imóvel, reforma do imóvel da filha. Lembra que nós falamos? Sim. 1 milhão. 1 milhão e 600, seu Mário. Não precisou, não custou nada. Imagina quanto custa o patrimônio se a reforma da casa foi 1 milhão e 600. Não, e as conversas no WhatsApp, paguem dinheiro, por favor, vamos negociar. Nada que um empreiteiro normal faria. Alguns contratinhos. Superfuramento em contrato da Argeplan. 100 milhões de reais de superfaturamento. Em 36 fóruns. Foram construídos 36 fóruns. Vamos seguir aqui. Outro contrato. Argeplan e Fíria Celulose. 17 milhões. Janta no Jaburu, foram combinados os 10 milhões, lembra? Nós falamos aqui daquela janta do Jaburu. 10 milhões foram computados. Decreto de esportes, que se achava, dona Magda, que seria o que ele poderia lhe colocar na prisão, que era o mais com provas mais robustas. 32 milhões de propina. Vamos seguir aqui. Mala do dinheiro do Rocha Loures. Lembram? Que pegaram ele com 500 mil. Que é o primo dele. Não, depois se achou... Quanto se achou num apartamento, que também discutimos aqui, 50 milhões. Era mais, né? 50 milhões. 50 milhões dentro de uma... Não, 50 milhões é do Gedel. Tinha mais. Não confunde isso. O que eu estou dizendo é como vai aparecendo. A tentativa de compra do Eduardo Cunha. A tentativa de compra do Eduardo Cunha. O quadrilhão do MDB, que não tem nada a ver com isso aí, vamos só para o inquérito que existe contra o quadrilhão do MDB, que se fala em 587 milhões. Senhores, são valores, é impossível... Se derem habeas corpus para isso... É isso que eu lhe disse. Não dá para entender. É isso que eu lhe disse. Para o mundo que eu quero Eu fiz um resumo para um programa de 2 minutos, mas ali está fundamentado cada um com as provas e os documentos, para se entender, né? A roubalheira que foi atribuída ao PT, eu disse aqui, a hora que chegar na parceria, vocês vão ficar impressionados. Olha aqui, ó. Só o BNDES, que foi intermediado pela cúpula do PMDB, o BNDES, leia-se Eike Batista. Sim. Lembra da história? Sim, o BNDES, o juiz disse, o senhor recebeu nas suas empresas 7 bilhões. Ele disse, não, entrou. O senhor recebeu 11 bilhões. Não, a minha empresa entrou 7. Não, mas aqui o contrato, 11 bilhões, entrou 7. Está aqui a contabilidade da minha empresa. Pronto. Os outros 3? Só o Eike Batista. Só o Eike Batista. O comando da Petrobras, que todo mundo... porque o fulano era diretor nomeado pelo PT, o ciclano era nomeado pelo PT. Para cada diretor que o PT nomeava na Petrobras, o PMDB nomeava 3. Olha o que o Eduardo Cunha fez. A turminha dele. Então, assim, bateram na ponta do iceberg. O Michel Temer, a hora que começar a puxar o novelo de lã, vai sair gato para tudo que é lado. De tudo que é marca, como eu digo, tudo que é marca de gato. Olha aqui os nossos telespectadores. O Rafael Neto, eu não entendo, acho que eu estou fazendo um outro programa. A verdade... Não, esse aqui é o Rafael Neto. Este programa está batendo no presidente com luvas de pelica. Bom, eu acho que... eu acho, não sei. O cara tá preso. Mas, enfim. Aí o seu Jorge Marini, aí de Bento Gonçalves, diz o seguinte, a verdade é que o Brasil é o nosso Titanic. E o STF é o nosso iceberg.
Bem colocado. Maravilhoso. Eu acho que ele fez uma figura. Bom, né? Mas agora... Aliás, daqui a pouco ao vivo, não percam, hein? Lula e Michel Temer, debate em cadeia nacional. Cadeia total. Agora sim, vocês ficam bravos comigo que eu fico lendo as coisas do Dilon Camilo, aí ele manda pra cá, manda pra lá e tal. Mas essa eu achei até bem engraçada, Dilon. Sinceramente, não fica bravo, mas eu não entendi. Deve ser porque meu nome é Magda. Boa noite. Porque o texto dele, a manchete dele é o seguinte: somos todos culpados. Achei uma coisa boa. Né? Achei uma coisa legal. Aí o texto é assim: tiraram Dilma, uma presidente competente e honesta, para colocar Michel Temer, que não mandava nada do governo, para comandar os destinos do Brasil. Eu não entendi. A vantagem da Dilma é que ela deixava... O Dilon Camilo é petista. Pois é isso que eu tô te dizendo. É petista. Não sei como é que você lê esse cara aí. Falando em petismo, dona Magda. Porque como eu leio todo mundo, não pode ser petista ou não. Não, mas esse cara tá sempre lendo. Eu gostaria de dar só uma palavrinha para ele ler. Faz horas que eu não leio, tá? Para de resmungar aí no canto. O próximo agora em 2020. Para de resmungar no canto. Gostaria de dar uma palavrinha. Fácil, falando dessa senhora aí, a tal de dona Dilma aí, Passadina, aquele escândalo, aquele horror, aquela coisa toda. É apenas um pepino. Sabe quanto é que nós perdemos, o Brasil perdeu nos últimos anos, só em ações na justiça americana? 6,5 bilhões de dólares. 6,5 bilhões de dólares. A administração que não foi do Temer, não. Da cadeia. A administração que não foi do Temer, não. Foi da senhora Dilma. Mas ela é competente. Imagina se não fosse competente. A senhora da mandioca. Já não vai em cana, o símbolo é a mandioca. Hoje tinha um cartaz lá quando o Michel Temer estava. A próxima é a Dilma? Estava ali a Dilma, você é a próxima. Eu vi. Aquela foto dos três, né? Só e elas. Olha aqui, ó, o Roberto Pires Pacheco Júnior. A Polícia Federal merecia um avião melhor. Dá medo vendo o turbo hélice debaixo de um vendaval subindo em São Paulo e descendo no Rio de Janeiro. Por que nestes bens apreendidos de criminosos ricos não podem ter um jatinho? Imagina quantos quilômetros está o atual avião deles e tal, barará, barará. Aí ele continua dizendo que isso a organização estava monitorando a Tudo PF. hélice? Não, eu acho que era um eu não pequeno vi, jato. eu não entendo. Eu também achei que era um jato novo. Era jato, sim. Eu achei jato e novo. O hélice foi com o Lula. jato, a Polícia Federal tem um jato. Olha aqui, ó. Executivo de grande porte. Outro para tu ficar bem raivoso. O seu Fernando Corrêa, de Caxias do Sul. Senhora Magda, após a queda gritante nas pesquisas, o Bolsonaro já prepara uma nova facada. Fernando Corrêa, de Caxias do Sul. Eu lamento, mas é engraçado. Essa história das pesquisas, hoje eu estava lendo um artigo e eu achei interessante. Para começar, eu não dou muita bola, porque o Ibope a gente já sabe como é que é, né? Vocês viram? As últimas, os que fazem as pesquisas de eleição, então. Assim, ó, os presidentes, tipo Dilma e Lula, eles governam para um rebanho. Então, não importa a lambança que faça, é rebanho. O eleitor do Bolsonaro é diferente. O Bolsonaro faz uma lambança, opa, para aí. Entendeu? É isso que separa o joio do trigo. Você pode errar quando vota, mas depois você conserta, o que não acontece com a outra turma. Mário Barcelos, eu fiquei curiosa com a tua manchete de hoje do programa. Um dentista, imagina só, homem da ciência, um dentista. Com uma cultura, letrado. 3 filhos, casado há muitos anos, sabia que era portador do vírus da AIDS. Sim. E aí transava com a mulher, e a mulher nunca se preocupou e tal, marido e tal, etc. O sexo, essa coisa normal, o sexo é a coisa mais normal do mundo, né? E aí, um dia ela foi fazer... Bom, eu também já estou meio esquecido. A bem da verdade, ele tranquilo e tal. Um dia ela foi fazer um exame e nesse exame aponta, né? O problema seríssimo, HIV que não tem cura. Aí ela chega nele, eu sabia que eu tinha, mas como sabia? Tá bom, aí deu aquele rolo, separação, e ela ajuiza uma ação, e essa ação vai parar no STJ, Superior Tribunal de Justiça, que foi julgado hoje. E nesse julgamento ele vai ter que pagar R$120 mil, mas o diferencial de tudo isso é que pela primeira vez é julgado, e pela primeira vez é imposta uma solução pecuniária, quer dizer, o pagamento para uma ação de alguém que transmite uma doença para outra. É a primeira vez que alguém tem que pagar.
Então, como dizem os americanos, a maior pena não é a cadeia, a maior pena é ter que pagar, né? Ter que colocar... Para alguns, sim. A mão no bolso, né? O Temer deve estar preocupado com isso. Então, a realidade é essa. Esse mau caráter, porque um homem que faz isso, sabendo que é portador da doença, né? Que teve outras relações fora do casamento, portador da doença, continua fazendo sexo com a mulher, transmite a doença para a mulher e na maior cara de pau diz, eu sabia que eu tinha doença. Quer dizer, ela fez bem a ajuização. Agora vai ter... Não, ainda com filhos, né? Que provavelmente tem tudo para serem também portadores Isso foi em Minas Gerais. Que horror, que horror. Pois não, senhor Chão. Vou mandar um abraço ao vereador Pujol o significado e a sensibilidade dele, que ele fez uma moção e discursou na Câmara dos Vereadores em homenagem ao Pai Paulinho, pelo aniversário doPai Paulinho, e que ele representa para o turismo de Porto Alegre, com os eventos no mercado público, que é muito legal ali, sabe? Reginaldo Pujol, eu sei que é um amigo teu, amigo nosso. É um ilustre conselheiro tricolor. Também. E vai a todos os jogos. Não, e ele é muito amigo também do Pai Paulinho. Ele é uma pessoa que ajuda muito nas coisas de mercado, enfim, é muito legal, realmente. Muito legal. Olha aqui, ó, caríssimos amigos da bancada, uma pergunta de cunho jurídico a respeito da prisão do ex-presidente Temer para o Vitorino, Carla e demais juristas da bancada. O banho de sol será considerado pena de morte para o nosso vampirão? KKK. Desculpem a brincadeira, mas amo o humor do programa, sempre com muita qualidade da informação. Mais um dia histórico, com mais um ex-presidente preso, já vai dar para pedir música no Fantástico. Grande abraço, Gabriela Dumont. O Lula acaba de divulgar uma nota oficial. Aí vem, aí vem. Eu já vi. De cima é meu. Eu acho que pro Temer o pior vai ser não poder fazer botox. E agora nós vamos ver como é que ele é mesmo. Sim, agora a realidade. Não, mas eu acho que ele vai poder receber a pessoa que faz botox. Não, claro que não. Claro que sim. Vai entrar uma pessoa... Não agora, nesses 40... Ele não tem direito a domiciliar? Não, parem um pouquinho, gente. Ele tá com uma prisão temporária, não vamos falar em domiciliar, não vamos falar em botox, é bobagem. É por isso que aquele e-mail que nos mandou dizendo que a gente estava batendo com luvas de pelica. A gente tem que ter cuidado, sim, de não fazer esses julgamentos precipitados. A história é rica. O senhor é advogado, só tem que respeitar. Até ficou uma dúvida, o Lula também foi preso preventivamente, não? Não, o Lula foi preso na segunda condenação. Na segunda instância. Ele foi conduzido aquela vez. Tem a condução coercitiva, que é outra coisa que até o STF já legislou sobre isso. Sentença mesmo. Condenação em segunda. E por sinal, estamos chegando em abril, onde a matéria vai ser reexaminada pelo STF sobre a condenação em segundo grau, né? Uma matéria que pode se livrar, então. Vai se supor. A questão não é livrar o Lula, não. A questão é milhares de pessoas que virão atrás, né? Porque tem muitos presos. É abrir o precedente, né? É abrir a porteira. Quando passa ele vai se manifestar, o STF vai julgar um processo e a partir dali passa a ser um paradigma. E aí viriam dezenas e dezenas de pessoas atrás disso. Que horror isso. Mário Barcelos e os aniversariantes de hoje. Temos muitos aniversariantes. Hoje alguém me disse, vamos ver quem são os mais famosos. O Ayrton Senna, o presidente, o Ronaldinho e tal. Mas eu acho que um dos mais famosos hoje, tem jogadores de futebol. O Johann Sebastian Bach, né? Um dos maiores compositores da história da música erudita, da música clássica, Bach, as baquianas e etc., que foi criado por nosso célebre maestro, as baquianas. E o Johann Sebastian Bach, que, através do cravo, ele notabilizou o cravo, né? O cravo, aquele tipo de piano diferente, né? Aquela batida diferente, o cravo. Tem um som mais seco e agudo. Por isso que é cravo. Acho que as pessoas conhecem muito das igrejas, dos casamentos, são usados muito... Os minuetos usam muito. Johann Sebastian Bach, né? O alemão Deutsch. O Benito Juárez. Benito Juárez foi um dos grandes heróis do México. O México tem uma história muito peculiar. É o único país da América Latina que teve um imperador europeu, como no caso do austríaco, que foi assassinado, irmão de Francisco José, imperador da Áustria, marido da Sissi. O Francisco José que deu todo aquele rolo da Primeira Guerra Mundial, né? Não, aquele foi o Fernando Ferdinand. Rolo da Primeira Guerra Mundial. Eu adoro os comentários que ficam rolo. Deu um rolo lá. Ferdinando, ele e a sua esposa a bordo de uma carruagem por um cidadão chamado Josef Gossip. Foi em Sarajevo, né? Isso, que era um sérvio, né? Era um sérvio.
Bom, depois desse assunto do Benito Juárez, eu gostaria só de terminar do Benito Juárez, foi uma das grandes figuras. A principal avenida da cidade do México chama-se Avenida Benito Juárez. Eu percorri essa avenida diversas vezes, é uma avenida bastante longa, que vai dar lá embaixo na Praça da República. Quem conhece a cidade do México sabe o que eu estou falando. Benito Juárez, que dá um nome ao Mussolini. O pai do Mussolini era fã e dá do nome Benito. ao aeroporto também. É. O aeroporto Benito Juárez. Ele era fã do Benito Juárez e dá nome ao Mussolini, de Benito. Por isso que o nome é Benito Mussolini. A homenagem ao Benito Juárez, o mexicano. Vamos a outros aniversariantes. André Filho, que compôs Cidade Maravilhosa, Coração do Meu Brasil, que é o hino do Rio de Janeiro até hoje. Haroldo Barbosa, compositor, mas principalmente criador de muitos quadros dos programas de humorismo do rádio, da antiga Rádio Marinque Veiga, que não existe mais, da Rádio Tupi, da Rádio Nacional e principalmente da TV Globo. O Jair da Rosa Pinto, grande jogador de futebol, queixada. Jogou na Inter de Milão, Jair da Rosa. Isso, o senhor conhece. Mauro Benevides, o Luiz de Tenco, um grande cantor. Se matou em São Remo. E ele compôs uma música. É verdade. Tá com cultura total. Tchau. Ele fez uma música chamada Tchau, Amore, Tchau. Ele achava que ia ganhar. E ele não ganhou São Remo e se matou. Não se matou. Fraco ele. E era noivo da Dalida, que foi a maior cantora, na minha opinião, de todos os tempos, que também se suicida após a morte de mais um marido que ela tinha depois do Luiz de Tenco. Foi uma desgraça a vida dessa mulher. Agora, esse o senhor conhece bem, Timothy Dalton. Timóteo Dalton, eu sou fã número 1 de carteirinha, inclusive fiz um programa sobre ele quando aconteceu os 60 anos de James Bond. Para mim, o melhor James Bond que teve, mas só fez 2 filmes, Marcado para a Morte, inclusive tem um clipe na festa nossa do dia 25 de abril, do lançamento do meu livro, que uma das músicas dele, Into Viena, fazia parte da abertura do meu programa, Timóteo Dalton. O César Passarinho, acho que não preciso falar muito do César Passarinho. Eu vou te dizer o seguinte, eu fui apresentadora da Califórnia. Hoje a gente faria 70 anos. Da Califórnia, da Canção Nativa, ao lado do Birajara Valdez, do Bira Valdez, quando o César Passarinho ganhou a Califórnia da Canção, que ele, acho que nunca tinha ganho, enfim. Ele era uma pessoa maravilhosa. Ele, como pessoa, era uma pessoa maravilhosa, era um intérprete maravilhoso. Tenho boas lembranças, Mário. Bom, vamos ao Gary Oldman, o Jair Bolsonaro, fazendo 64 Gary Oldman anos. foi o ganhador, né, do Oscar fazendo Churchill. Sim, com aquele rosto, né, especial. Não sei como é que ele fez, engordou daquele jeito para fazer aquilo um enchimento. Lothar Matthaus. Grande jogador. O Lothar Matthaus é o único jogador, depois o Buffon, como goleiro, que jogou 5 Copas do Mundo. Exatamente. Ele começou como volante e acabou como líbero atrás do Ele foi envelhecendo e caindo de posição para manter o Outro aniversariante. Ronaldinho Gaúcho, de aniversário hoje, Ronaldinho Gaúcho. Mas o senhor conhece bem o Ronaldinho Gaúcho, é um amigo pessoal? Não é meu amigo pessoal, mas eu tive a oportunidade de ir a Paris, da FIFA, buscar a indenização lá, fiquei um mês lá, para conseguir trazer a indenização. Mas era muito dinheiro que tu ficou um mês? Não, era um negócio complicado. Porque não foi fácil trazer o dinheiro, já. Tava bom. Tem dinheiro aí em Paris, eu quero buscar. O espanhol Jordi Alba. Lateral esquerdo do Barcelona. E o francês o Antoine Griezmann. O melhor ponta esquerda do mundo, do Atlético de Madrid. Sabe tudo. Eu sou um 181 QI. Hoje, na verdade, é 182, mas ele é muito, assim... Foi auditado. Ele despreza as decimais, Ana Maria. Pela Price Waterhouse foi auditado o QI. Qual é o QI do Vitorino, na sua opinião? O QI do Vitorino, ele oscila entre 60 e 90. Mas é macaco. Não, é um QI bom, 90. Macaco é 45. 45 a 60 é um cara meio bobo. De 60 a 90 é um QI normal. Acima de 100 é gênio. Mário Barcelos, deixa eu te contar porque quem foi a pessoa que tu disse que estava gordo, parece um bufão, não sei o quê. Não sei, mas eu vou te contar por quê. Olha, tem um versinho que diz assim, ó. Batatinha, quando nasce, tem carboidrato de montão. É melhor comer alface do que virar um botijão. É por isso que esse senhor não sabe. Adorei isso aqui. Sabia, dona Magda, que tem uma celebridade aqui na bancada? É um objeto. Uma só, não? Não, um objeto celebridade. Quando Osama Bin Laden foi morto
em Abbottabad, no Paquistão, em 2011, ele foi morto por um comando chamado SEALs. É um comando de elite da Marinha Americana, que só usa um tipo de relógio, que é fabricado só para eles. O Luminox, esse relógio de polímero, que você não acha em lugar algum para vender. Eu consegui um, o cara que comprou num leilão, num rolo lá nos Estados Unidos. O Luminox é um relógio feito de polímero. Ele é usado pelo comando SEALs. Está comigo hoje aqui na bancada. Viu, pessoal? É o único, deve valer uma grana. Tu gosta de anunciar, né? Mas tudo bem, querida. Eu vou fazer, eu vou mentir. Vão-se os relógios. Hoje em dia o cara quer Rolex, vou saber o Luminox, vai achar que isso aqui não é nada a ver. Vai achar que é uma porcaria. Aninha. Deixa a Aninha, tá muito quietinha hoje. Não, vamos falar então de uma coisa boa que todo mundo gosta para adoçar um pouco a bancada no Temer Day, como foi colocado pelo próprio Chicão Tofani, que vai começar então a Chocofest. São esperadas mais de 400 mil pessoas na cidade, né, na Serra Gaúcha, em Nova Petrópolis e Gramado, para todo mundo curtir. Esse ano terão novas atrações, a festa. E lembrando aí, porque é o terror dos altos, que os supermercados tomaram uma medida inédita na capital gaúcha e decidiram subir aquele túnel de ovos para que os altos não saiam prejudicados nessa Páscoa. Ah, bom. Então eu quero dizer o seguinte, tem algumas coisas, algumas diferenças da Chocofest esse ano, já que tu falaste, né? Ela volta para Nova Petrópolis. Exatamente, onde era a sua casa. De lá, e lá é a sua casa, né? E até teve o lançamento aqui em Porto Alegre, mas eu estava envolvida com outro evento, não pude ir lá prestigiar a Marta Rossi e Eduardo Zorzanello. Serão várias atividades também, vai ter parada, vai ter teatro, então não vai ser só visitar para comercialização de chocolate. E até mesmo para as mulheres que não quiserem, então, participar da festa comprando ovos de chocolate, também tem serviços de beleza com chocolate, para quem quiser mergulhar em banheiras com chocolate, porque lembrando que tem a funcionalidade antioxidante, também preserva a juventude, para quem gosta, né? Para quem está de dieta, vai para a parte da beleza. 70% cacau. Ele é excepcional. Que os supermercados não têm a venda. Aqueles meia marca que eles têm apenas 40. Não, presta atenção. Tem que ver a marca. Isso. Tem que ver a marca. Pegar um pacote aqui. Ele tá me levando pra trás. Vai, Mário. O que tu quer, Mário? Quer pegar o meu pacote? Dona Mário, é que eu só queria alertar. O que tu tem dentro, mano? Eu quero mostrar um livro. Não, olha que espetáculo, a sacola do Mário Barcelos. Mostra a sacola. Ó, ele chega todo dia aqui na TV, assim, ó, com uma sacolinha no bracinho, assim. Boa tarde. Que isso? Eu quero mostrar para vocês uma das maiores obras da literatura mundial. Isso são os contos de Leon Tolstói. Leon Tolstói foi uma das maiores figuras. Ele não tinha os 180 de QI do senhor Chicão Tofani, mas é mal aplicado. Mas era do signo de Virgem, do dia 9 de setembro. Senhor Leon Tolstói. Seu Leon Tolstói, como todo russo, era um eslavo. Era um eslavo, assim lá. E o eslavo tem uma aparência diferenciada. Ele era um homem muito feio. Ele era muito feio. Tolstói era um homem muito feio. E ele tinha... Era feiura, feio. Nasceu feio, nasceu feio. O marketing dele ia ser feio. Bom, aí o que acontecia? Ele, gênio, Ana Karenina, Guerra e Paz e tantos outros, além desses contos aqui. Esses livros são novos, evidentemente, ainda estão nem a abrir. Isso foi hoje que eu fui lá pegar. E eu quero dizer para vocês que me emocionei muito, porque isso é uma obra fantástica, R$100 e poucos, eu acho absolutamente de graça, né, pelo conteúdo que tem esses contos. E ele chegou a um ápice na sua vida, em que as pessoas quando olhavam, esse que é o Tolstói, mas não pode ser esse aí o Tolstói. Aí ele dava o seu boa noite ou boa tarde e começava a falar. Daqui a 5 minutos as pessoas todas estavam apaixonadas por ele, porque ele era um gênio. Ele transmitia, ele falava com paixão, é verdade. Ele falava com paixão, porque a única coisa que arrebata as pessoas é você falar com paixão. Você tem que falar com paixão, e ele era exatamente assim. Ao final da sua vida... Eu falei várias vezes, não deu nada. Liguei pro Paixão várias vezes. Parou, Gustavo Vitorino, ó. Maior respeito com o coleguinha. Um dia, ele, já cansado daquela bajulação, todo mundo, seu maior, seu melhor, não aguentava mais. Sabe o que ele fez? Saiu a passo, pegou um trem e desapareceu. Agora, aí pegaram ele num trem. E sabe quem é que fez isso aqui em Porto Alegre? Lupicínio Rodrigues. Lupicínio Rodrigues estava tomando um uísque
na sacada da casa dele, na João Alfredo. Não, Tolstói, vou te contar, se eu encontrasse com ele na esquina, eu ia morrer, cair dura. Isso é foto. Não, é muito feio. Ele ganhava as mulheres por intimidação. Ele é muito feio. Aí o Lupicínio passa um amigo dele de carro, né? Um Humber, era um carro antiquíssimo naquela época, década de 50. Ele disse, tá fazendo o quê? Tô bebendo, eu tô bebendo. Aí, quer ir comigo passear? Quero. Sabe onde é que ele foi parar? Em Bagé de pijama. Foram embora, foram indo, bebendo em Bagé, né? Ficou 3 dias fora de casa e a dona Serenita queria saber onde é que tá. A dona Serenita insistia, mas eu acho que o telefone não pega bem. E qual era o signo do Lupicínio? Signo de Virgem também. Olha a foto do Tolstói. Não tira o Tolstói, não tira o livro daí, não tira o livro daí. Vê se dá pra pegar as fotos do Tolstói. Olha só. É difícil, cara, pegar. Coisa horrível. Só na... E aquela barba devia ser fedorenta. Olha aqui, olha só. O Marne Barcelos hoje trouxe os livros de acordo com a cultura de cada um. Olha o livro dele e olha o meu. Olha o tamanho do dele, o tamanho do meu. Mas só que esse aqui... De acordo com a cultura. Esse era seu amigo. O Tolstói era teu, né? Não. Tá bom. Era meu inspirador. Muito bem. Onde é que tá minha sacola que a senhora botou fora? Botei fora, guardei aqui, meu velho. Tá bom. Tá aqui, ó. Meu velho, Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O que tá achando, Vitorino? Eu acho um abuso, né? Era que o meu bem... Ele fica com ciúme. Não, ele fica com ciúme. Mas meu velho, ele sabe que é... Tem uma pessoa aqui no Facebook do Atualidades que... Olha, viu o teu... Acha que o Marne está alinhadíssimo hoje. E o blazer, então, deve ser italiano. Beijos a todos, é a Rosângela. Não é italiano, é brasileiro. Não, mas é só essa costura Olha mão só aí. queimando, tu dizendo que é vôlei. Eu disse que era esquerda. Mas era uma grande marca. Vôleis, e eu que sou antiga. E era uma grande marca, Vôleis. E comprei ternos lá no Vôleis. Pois já que tu estás falando que tu comprasse ternos lá no Vôleis, eu quero dizer pra vocês que nessa quarta-feira, né? Quarta-feira, quando eu estava saindo da Federação, estava esperando meu carro no estacionamento, enfim, e por alguma razão eu entabulei uma conversa com um senhor que estava ali, resumo da ópera. Ele foi fabricante, tinha uma indústria de roupas, confeccionava as roupas. E ele estava me dizendo, aí ele falou na Vôleis, falou no Teva, falou numa série de... Hoje, o Rio Grande do Sul não fabrica mais nada. Mais nada. Tudo que nós temos aqui no Rio Grande do Sul é fabricado fora. Eu particularmente, não tinha me dado conta disso. Agora que tu falasse. Esses dias é uma das mais famosas marcas brasileiras, a Vila Romana, sim, lembra? Sim. Durante muito tempo era símbolo de... Sim. Hoje produz muito pouca coisa. A grande maioria das marcas brasileiras, você vai olhar, aí você vai tentar conversar com os caras. Pô, o que houve? É o seguinte... Todos quebraram. Você para produzir, por exemplo, a Gola. A Gola produz camisa de alta qualidade, mas não pode vender uma camisa 30 pila. Foi o meu problema na XT. Que é fabricado pela Gola. Como é que vai você vender por 300, o cara vai comprar uma Dudalina, uma Calvin Klein e não compra a minha. Aí fica difícil. Então fica difícil, porque você vai numa fábrica, uma Gola lá, melhor tecido, melhor entretela, melhor isso, melhor aquilo. Pô, costureiras fazendo à mão, uma coisa quase que personalizada, que nem o sul daqui a São Motors. Pô, aí você tem um chinês lá, que larga um pedaço de pano aqui, vem um negócio desse, pum, sai a camisa pronta embalada. Pô, não tem como você vender as 30, 40 custa $1. É difícil. O Paulo Plech é um herói. É um herói. Quer ver uma grife que era daqui, que o Rio Grande do Sul perdeu de muitos anos, tu te lembra? A Mormai. Do Morongo. Sim, Morongo é gaúcha, meu amigo. Morongo tá em Garopaba. Não, mora a vida inteira. A Mormai é hoje uma das maiores grifes mundial de surf. Lança relógio, óculos. Mas é a roupa de borracha. Neoprene, tudo. Aí tem roupas, por exemplo, você compra uma roupa dessa fabricada na China com tecido qualquer coisa. A terceira lavada, você nota que... Ficou na China. Terceira, se tu lavares muito bem a mão de fada e seca assim, ó. Fica soprando. Esse dia, ninguém me contou, eu vi, não vou dizer onde, mas eu vi. Terno, R$200.
Tu imagina um terno de R$200. É, claro. Eu vou contar uma pra vocês rapidamente pra vocês rirem. Fale. Daqui a pouco ele vai aparecer com o terno de 200 terno chinês. Vamos preocupar. Eu tive em Ribeira agora, um mês atrás, quando estava de férias, fui lá ver meus amigos e Mas, tal. Carla, a senhora E- ficou prestando atenção nas minhas etiquetas. Eu sou pobre, mas sou limpinho. Aí eu comprei, Tá melhorando, tá melhorando. comprei lençóis, né? Sim. Comprei lençóis, né? Depois que se livrou da gola rolê. É o primeiro sintoma, hein? É o primeiro sintoma. Tudo baratinho chinês. Aí Aí deitou, coloquei. foi fazer arte, rasgou tudo. Rasgou o lençol. Coloquei uma camiseta branca, bonita. No outro dia tava preta, passou toda a tinta pra camiseta. Botei fora. Não, botei fora? Como é que eu vou usar um negócio na camisa? O lençol era preto? Não, era escuro o lençol. comprou um lençol Eu escuro? nunca vi sair tinta assim. É muito alegre isso aí. Mas sabe quando saiu? Quem escolheu o Quando saiu o Isso aí lençol, tá pra não virando, a gente tá virando aparecer. Bom, olha aqui, ó, vamos, não, a mulher é uma vamos loira. se respeitar. Vamos se respeitar. Com essa confusão toda, você não ouviu o preço do lençol. Eu não falei pra ouvir. R$22. Um band-aid custa mais caro, Mari. A gente usa band-aid e bota fora. Eu achei muita Tu barbada. não está se tratando bem, Márcio. R$22. Mas era bonito. Querido, Bonitinho, mas ordinário. é bonitinho, mas Lá na ordinário. Farrapos, com a Câncio Gomes, tá cheio de mulheres bonitas lá. Não quer pedir meu casamento? O Vitorino tá sempre lá. Elas estão de navalha. O Vitorino é meu sócio. Não, assim, ó, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu sabia que tu tinha feito ampliação da tua empresa e não sabia o que que era. Ele é o teu Temer? Ele é o teu Temer? Tu é o Temer Eu sou dele? responsável pelas operações. Das operações. Quem é que coordena toda a operação? É o Michel Temer aqui, É o ó. Temer. Não, é especialista em chegar... Ele é o coronel. Chegar- É o coronel que senta em cima do Chegar a Bangu na operação. Esse Bangu na operação. Chegar a Bangu na É o operação. jeito que o Vitorino Quem chega em chegou a Alvorada. Ele chega a Bangu na Parou, operação. não fala mal da Alvorada, que Quem nós chegou? Não, é o usamos estilo dele chegar na cidade Quem lá. chegou a Bangu na operação foi a Inglaterra, né? Ah, Encaminhou um sim. pedido urgente Sim. agora à comunidade europeia para que prorrogue. Prorrogue, Então, prazo. assim, E eu acho que eu também acho, Mário. Não Eu acho que estão Eles vão prorrogaram aceitar. uma vez, acho que Não. não vão prorrogar a segunda vez. Ou seja, o Brexit, é isso, Magda? Brexit. 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 É mais fácil do que tu torce a boca pra dizer, é Brexit. Esta porra. Vem de Britain. Olha aqui, ó. Tudo leva a crer que eles não vão prorrogar e vão sair na marra. Vai ser o seguinte: os ingleses vão acordar e vão precisar carimbo. É verdade. Visto para Mas não sair é da só Inglaterra isso, e entrar na né? Europa. Economia. O que tu ia Vai dizer? ter posto de alfândega no trem, aquele que liga. E como é que faz a Irlanda? Bom, é melhor a Eles gente vão não falar, dizer, porque acho que não dá pra falar. A Irlanda vai enfiar a carne dela, a Irlanda e a Escócia vão enfiar a carne deles. Que na- divide o Eire, a Irlanda do Nossa. Norte é uma rua. Aí para atravessar a rua tem que... As duas. A cerveja pode mandar pra cá. Oi? né? A cerveja inglesa é boa mesmo, só tem um defeito, é Da cara. escocesa. É cara. Uma das melhores do Que é mundo. inglês? É cara. Não, a Não, a Heineken holandesa. é holandesa. Quer dizer, agora já não é mais Agora é nada, do é mundo, daqui, né? né? A marca é, mas ela Aliás, é o tudo daqui. rapto do dono Tá da com Heineken, gosto né? Que ela de foi água com fantástica, sabão. né? O rapto do dono da Heineken. Ele foi raptado, o dono da Heineken, criou aquele império, foi raptado. E aí foi conversando até soltar, ele deu milhões. E aí eles guardaram, esconderam parte do dinheiro, pegaram 10 anos, terminaram os 10 anos de cumprir a pena, foram lá, pegaram o dinheiro e gastaram. 10 anos de cadeia. É mais ou menos o que vai acontecer no Brasil. É. Você acha que o Lula vai ficar pobre? Não, nem o Temer, Michel nem Temer fica ninguém pobre? vai ficar pobre. Os caras têm. Mas ricos, efetivamente, somos nós, que diariamente nos encontramos cedo e depois vamos para a caminha todos juntos, né? Terminou o nosso Atualidades Pampa de hoje. A gente volta amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos bons sonhos e até lá. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.